Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui para explicar um pouquinho mais sobre porcentagem de número natural, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar aqui uma estratégia para cálculo de porcentagem, que eu vou chamar aqui de porcentagem por partes, tá bom? Então para esse vídeo, para falar da porcentagem por partes, a gente tem que relembrar alguns tópicos. Ó. O primeiro tópico é o seguinte, quando a gente fala de porcentagem, né, que eu coloco lá 100%, 100% sempre vai corresponder ao total, tá? Então um exemplo. Na sala do sexto ano existem 36 alunos. Tá? O dia que não falta nenhum aluno, eu posso falar que a sala possui 100% dos alunos. Tá bom? Não tem falta de aluno. Então, 100% ele sempre vai representar o total, certo? E aí eu tenho outra porcentagem também que é 50%. Quem que é 50%? 50% corresponde à metade, né, do total. Então, por exemplo, se eu falei que o total corresponde a 100%, 100% aqui, ó, dividido por 2, tá vendo que o denominador aqui é 2? Então, 100% dividido por 2 corresponde a 50%, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 50% corresponde a metade, e metade a gente pode utilizar a fração 1 sobre 2. Então, são duas formas diferentes da gente mostrar o 50%, na forma de porcentagem ou na forma de fração, certo? Outra fração importante é a fração 25%. Tá? 25% corresponde a 1/4 do total. Tá? Então, 1/4 é a fração 1 no numerador e 4 no denominador. Certinho? Se a gente pegar esse 100% aqui, ó, dividir em 4 partes iguais, cada uma dessas partes corresponderão a 25%. Outra porcentagem aqui que a gente tem que guardar é 10%, né? 10% corresponde a 1/10 do total, e 1/10 a gente utiliza a fração 1 no numerador e 10 no denominador, tá bom? 1/10 corresponde ao 100% dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 10%. Outra porcentagem especial aqui é a porcentagem de 5%, que corresponde a 1/20, né? Ó, 1 no numerador e 20 no denominador. 5% é a mesma coisa que você pegar o 100%, que é o total, e dividir em 20 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 5%. E aí, por fim, a outra porcentagem que a gente tem como especial também, que vai ajudar no nosso cálculo mental, é 1%, que corresponde a 1 centésimo. 1 centésimo a gente representa pela fração 1 no numerador e 100 no denominador. Tá bom? Se eu pegar o 100% e dividir em 100 partes iguais, cada parte corresponderá a 1%. Então, essas são porcentagens que a gente consegue determinar utilizando o cálculo mental sem ter que fazer muita conta, tá bom? Então, vou colocar um exercício aqui para ficar mais prático essa porcentagem por partes. Então, o exemplo é o seguinte, ó, Lucas, Isabela e Maria têm juntos R$2.500. Se Lucas possui 30% desse valor e Isabela tem 25%, quanto sobra para Maria? Então, olha só, eles estão falando o seguinte, ó, que o Lucas e a Isabela e a Maria possuem juntos R$2.500. Ou seja, o valor total, né, dessas três pessoas corresponde a R$2.500. Então, quando a gente está falando de porcentagem, uma parte importante é a gente identificar qual que é o total. Tá bom? E quando ele fala assim, ó, que Lucas possui 30% desse valor, ele está falando que o Lucas tem uma parte desse valor. Qual que é a parte que ele tem? 30%. Tá bom? E daí depois ele menciona que Isabela tem 25% do valor. Tá? 25%. Tá aqui, ó. E o restante vai ser a parte da Maria. Tá? Então, cálculo mental aqui para calcular a porcentagem desse valor, 2.500. Primeiro a gente vai fazer aqui a tabelinha com todas as porcentagens por partes e depois a gente vai responder as perguntas. Ó. Então, primeira parte que a gente tem que guardar, ó, que 100% corresponde ao total. E nesse caso aqui, o total é R$2.500, certo? 50% corresponde à metade. Qual que é a metade de R$2.500? O que a gente faz? A gente pega os R$2.500 e divide por 2. Tá? R$2.500 dividido por 2 é 1.250. Então, 1.250 é 50% do total. Tá? Outra porcentagem que a gente colocou como especial também é 25%, ó, que corresponde a 1/4. 1/4 vai ser o R$2.500 dividido em 4 partes iguais. Quanto que dá R$2.500 dividido em 4 partes iguais? Ó, R$625, certo? Destaquei aqui em vermelho a porcentagem de 10%, que ela ajuda bastante, né? A gente guardar o quanto que é 10%. Ó, 10% corresponde a 1/10.
né? E 1/10 é o valor total aqui, que é o 2.500, dividido em 10 partes iguais. Dividido aqui, ó, por 10. Tá? Então, 2.500 dividido por 10 corresponde a R$250. Depois a gente vai ter aqui 5%. Tá? 5% corresponde a 1/20, que é o R$2.500 dividido por 20. Se eu pegar os R$2.500 e dividir por 20, eu vou ter R$125. Ou seja, 5% de R$2.500 corresponde a R$125. E aí, por fim, eu vou ter aqui 1%, né, correspondendo a 1/100 do valor total. 1/100 é o total, que é 2.500 dividido por 100. 2.500 dividido por 100 é a mesma coisa aqui, R$25. Tá? Alguns pontos, deixa eu apagar aqui, alguns pontos que eu acho importante a gente guardar, né? Não decorar, mas entender. É o seguinte, ó. Deixa eu pegar um marca-texto aqui, vermelho para destacar. Não, pegar uma canetinha mesmo. Então, olha só, 100% ele tem 2 zeros, né? Um zero aqui na unidade, outro zero na dezena. E R$2.500 aqui, ó, a unidade corresponde a 0 e dezena corresponde a 0. Tá bom? Centena eu tenho 5 aqui e na porcentagem centena eu tenho 1. Então, olha só essas duas porcentagens. Ó. 100 e 10%, como é intuitivo. Ó. 100% virou 10%. Olha a parte do valor aqui. Ó. 2.500, 10% é 250. Qual que é a diferença entre esses dois valores? Tá? Qual que é a diferença entre essas duas porcentagens? Note que o 10%, se eu cortar o zero da unidade, ele vai virar 10%. O 100%, se eu cortar o zero da unidade, vira 10%. E quando eu falo cortar o zero, é a mesma coisa se eu pegar essa fração, essa porcentagem e dividir por 10. Tá bom? E aí o correspondente dessa porcentagem, né, em dinheiro aqui, os R$2.500. Se eu cortei o zero da unidade, vou cortar o zero da unidade aqui também. Ó. Se eu pegar os R$2.500 e dividir por 10, eu vou ter R$250. Ó, tá aqui, ó, R$250. A mesma coisa a gente pode pensar aqui, ó, do 100% para 1%. Ó. 100% para virar 1%, eu tenho que cortar os dois zeros. Se eu cortar os dois zeros, só sobra 1. Aí eu venho aqui, ó, no correspondente do valor monetário, os R$2.500. Se eu cortar os dois zeros, vai sobrar quem? O 2 e o 5. Ó, e o 2 e o 5 vira quem? 25%. Tá? Então essa é uma parte intuitiva que a gente pode ter aqui para a gente calcular mais rápido porcentagem utilizando o cálculo mental. Uma outra informação que a gente pode pegar também é o seguinte, ó, que o 10% é o dobro de 5%, tá bom? Então, se 10% corresponde a R$250, o valor de 5% vai ter que ser a metade desse valor. Beleza? Então, são essas informações que a gente tem que ter, né? Essas relações que vocês precisam buscar nessa tabelinha aí de fração por partes. E com o tempo você vai ver que vai ficar bem intuitivo e que você não vai precisar nem fazer conta para fazer algumas porcentagens. Ó, outra informação que aparece aqui também, ó, que é bem evidente. Então, ó, 50% e 5%. Ó, o 50%, né, a diferença de 50% e o 5% é esse zero aqui. Ó. Se eu tirar esse zero, vou olhar do outro lado da tabela aqui. Ó, tenho 1.250, se eu tirar esse zero vai ficar quanto? Ó, 125. Ó o 125 aqui embaixo. Ó. Tá bom? Então, você vê que com essa tabela fica intuitivo. Se eu sei qual o valor de cada uma dessas porcentagens, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu enunciado e ele fala assim, ó, se Lucas possui 30%. Então, eu coloquei aqui, ó, o que é 30%? 30% é a mesma coisa que 3 vezes 10%. Tá bom? E o 10% eu sei aqui, ó, o 10% é 250. Então, eu coloquei na linha de baixo, ó, 30% corresponde a 3 vezes 250. Tá? Então, 30% corresponde a 750, porque 3 vezes 250 é 750. Tá? E dessa forma a gente consegue calcular várias outras porcentagens. Ó, a partir dessa tabela, notem que aqui vira uma tabela, tá? Ó. Eu fiz bem detalhado, mas isso daqui vira uma tabela. Ó. A primeira coluna da tabela, eu tenho aqui as porcentagens. A segunda coluna da tabela, eu tenho aqui os valores correspondentes de cada porcentagem. Tá bom? Vamos supor que ele pergunta aqui, ó. Supor não, vamos pegar denunciado 25%. Quanto que é 25% aqui, que é a parte da Isabela? A 25% já está aqui, ó. 25% é 625. Mas como é que eu poderia escrever o 25%? Ó, o 25% poderia ser o 10%,
mais 10%, mais 5%, tá bom? Aí eu olho a tabela e falo assim, ó, 10% corresponde a 250. Aí eu ia ter que fazer aqui, ó, 250 mais 250 e 5% é 125, tá aqui, ó, 125. Tá bom? Se eu somar isso daqui, vai dar 625. Então, a partir dessas porcentagens, a gente consegue determinar várias outras porcentagens, tá bom? Então, note que esse daqui eu só dei parte da resposta, você precisa concluir, que ele quer saber quanto que sobra para a parte da Maria ainda. Tá bom? Então, esse é um exemplo de exercício. O próximo vai ser esse daqui, ó. De 240 estudantes, se 240 estudantes faltaram à escola, representando 20% do total de estudantes, qual era o número total de estudantes antes das faltas? Então, gente, olha só. Esse exercício é diferente do outro. O outro, ele me dá o valor total e a gente tem que determinar as porcentagens. Aqui ele não me dá o valor total, ele quer que eu determine qual que é o valor total de estudantes. Tá, ó, qual que é o número total de estudantes. Só que daí ele me dá uma dica, ele fala assim, ó, que 240 estudantes, né, os que faltaram à escola, representam 20% do total. Tá? Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que montar essa tabela aqui, ó. 100% corresponde ao total, só que eu não sei qual que é o total de estudantes. Tá? Se eu não sei quanto que é o total, eu também não sei quanto que é metade. Tá? 25% é a metade de 50%. Também não sei quanto que é. Não sei quanto que vale os 10%, não sei quanto que vale os 20% e não sei quanto que vale o 1%. Só que o que a gente vai ter que deduzir aqui, ó? No exercício anterior, eu coloquei lá que a parte do Lucas, 30% é 3 vezes 10%. Aqui, o que eu vou fazer, ó? Né? Então, 20% corresponde aqui a 240 alunos, certo? A partir dessa informação, a gente consegue determinar aqui, ó, quanto que é 10%, tá? Como é que eu vou determinar quanto que é 10%? Posso pensar assim, ó. Se 20% corresponde a 240 estudantes, 10% é a metade de 20. Tá? Então, qual que vai ser a metade de 240? Tá? Então, se eu pegar o 20 e dividir por 2, 20% dividir por 2, eu vou ter 10%. Se eu pegar o 240 e dividir por 2, eu vou ter quanto que vale 10% em números de estudantes. Tá? Então, ó, 240 dividido por 2 é a mesma coisa que 120. Certinho? Se eu descobrir quanto que vale 10%, ó, vou colocar aqui, ó, 10% é 120 estudantes. Eu consigo determinar quanto que é, por exemplo, 5%. Porque que acontece? Ó, 10% e 5%, 10% é o dobro de 5%, tá? Ou 5% é a metade de 10%. Então a gente pode determinar aqui, ó, quem que é a metade de 120? Ó, a metade de 120 corresponde a 60 estudantes. Certinho? E aí eu consigo determinar também, ó, quanto que é 1%, ó. Qual que é a diferença de 10% para 1%? Tá vendo que 10% ele tem um zero a mais aqui que 1%? Se eu cortar esse zero aqui do 10%, eu tenho que cortar esse zero aqui do número de estudantes, ó. Tá vendo? 10% corresponde a 120 estudantes, 1% vai corresponder a 12, porque eu tirei o zero. Tá? Quando eu falo tirei o zero, é dividir tanto 10% quanto 120 por 10. Tá bom? E aí eu consigo determinar todas as porcentagens aqui para cima, ó. Eu tenho que lembrar que 50% é a mesma coisa que 10 vezes 5. 25% é a mesma coisa que 10% mais 10% mais 5%. Tá bom? E depois que eu descobri quanto que é 25%, eu consigo também descobrir quanto que é 50% multiplicando por 2, ó, vezes 2. E se eu descobrir quanto que é 50%, eu consigo descobrir quanto que é 100%, que vai ser a mesma coisa que 50% vezes 2. Tá bom? Então, essa é a prática mental que a gente tem que ter em relação às porcentagens, tá? Toma cuidado, esse tipo de exercício aqui é muito comum. Tá? O exercício anterior, eu te dou o valor total, e a partir do 100% a gente consegue descobrir os valores dessa tabela. E nesse exercício aqui, ele é como se fosse uma pegadinha, né? Os alunos que acabam sempre errando é na interpretação de texto. Aqui ele me fala quanto que é uma parte do total, né? Nesse caso aqui 20%, e a partir dessa parte você tem que deduzir quais são as outras porcentagens, tá bom?
Bem, então para os exercícios os exercícios dessa semana, tá? Os relacionados a porcentagem, vocês vão ter que utilizar esse método aqui para resolver todos, tá bom? Mas você vai falar assim, mas é cansativo, já sei um jeito mais rápido, tudo mais. Aqui a gente vai praticar o cálculo mental. Você vai montar a tabelinha, vai colocar essas 6 porcentagens aqui, 100, 50, 25, 10, 5 e 1, e você vai colocar o valor correspondente a cada uma dessas porcentagens, tá bom? Então, nesse vídeo é só. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu!